Olá, meus amigos do YouTube, eu sou a doutora Dayana. Nesse vídeo eu vou falar sobre o RH de uma casa de repouso de acordo com o RDC 283. Então eu vou começar com a equipe básica, eu vou começar com os cuidadores. O que diz RDC 283? Então você precisa avaliar o grau de dependência, como eu já expliquei no outro vídeo. O grau 1 é o idoso independente, né? Ele consegue desenvolver todas as atividades do dia apenas com supervisão. Às vezes ele pode usar uma bengala ou um andador, que é um equipamento de autoajuda. Então, para cada 20 idosos grau 1, você vai precisar de um cuidador. Lembrando que você precisa cuidar 24 horas dele. Então, você precisa de 2 cuidadores, um de dia e um de noite. E aí, você vai precisar de um para cobrir folga. Então, o que eu indico? 12 por 36. Então, você vai precisar de 4 cuidadores. Das 7 às 19 e das 19 às 7 horas, revezando entre si. Se você tiver idosos grau 2, então, para cada 10 idosos grau 2, aquele que precisa de ajuda até 3 atividades de vida diária, locomoção, higiene e alimentação, então você vai precisar de um cuidador para cada 10. Então, você precisa fazer aquela lista de moradores para você poder adaptar ali a questão de grau de dependência, para você ver a quantidade de funcionários que você vai ter. E se você tiver grau 3, para cada 6 idosos grau 3, você vai precisar de um cuidador. Então, no caso, se você tiver 12 idosos grau 3, você vai precisar de 2 cuidadores de dia e um à noite. Isso intercalando, você vai precisar de 4 de dia, 2, 12 por 36 e mais 2. E à noite você vai precisar de 2, um num plantão e o outro no outro plantão. Então, ao total, dia e noite, você vai precisar de 3 e no outro dia mais 3, tá? Então, são 6 idosos. Por isso que você precisa analisar muito o grau de dependência dos idosos que você está pegando na sua instituição. Então, quando eles ligam, os familiares ligam, você precisa perguntar, né, quais são as necessidades para você enquadrar. Até porque você precisa fazer um valor da mensalidade que seja de acordo com o grau de dependência. Porque os idosos grau 3, você vai ter que cobrar um pouquinho mais, porque ele vai depender mais de funcionários. Então, você vai precisar ter mais cuidadores do que idosos grau 1. Então, a parte de cozinha, você vai precisar de uma cozinheira e uma folguista. Na parte da limpeza, se a sua casa não é muito grande, você vai precisar de uma. Igual a cozinheira, você vai precisar de uma folguista. Então, você vai precisar registrar esses funcionários. Apenas o folguista você pode fazer um contrato, tá? Para ele, você tá pagando por plantão para essa pessoa. Então, vou dar um exemplo. Se você está começando agora e você tem 5 idosos grau 1, então você vai precisar de 4 cuidadores. 2 durante o dia, em plantões diferentes, e 2 à noite. Então, tudo isso você tem que levar em consideração quando você for montar o valor da mensalidade que você vai cobrar. Eu vou falar um pouquinho sobre a equipe técnica. Eu comentei no outro vídeo que a casa de repouso precisa ter uma responsável técnica e ela precisa fazer as atividades dentro de 20 horas semanais. Então, ela vai fazer supervisão da equipe técnica. Aí, na parte de lazer, você precisa ter profissionais também. Então, você precisa no mínimo 12 horas semanais. Aí, você pode variar. A legislação indica 12 horas semanais, mas não indica quais são os profissionais. Então, se tratando de idoso, você precisa de um fisioterapeuta, principalmente se você tiver idoso cadeirante. Então, você vai precisar de um fisioterapeuta que você pode fracionar a carga horária dele, não vai fazer as 12 horas só de fisioterapia, né? Você pode variar com o terapeuta ocupacional ou musicoterapeuta ou demais profissionais da área da saúde, psicóloga, assistente social, mas o que mais demanda mesmo é fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e musicoterapeuta. Você também vai precisar de uma nutricionista para fazer acompanhamento do preparo dos alimentos, para ela dar um treinamento
Para a cozinheira, ela precisa emitir um certificado de treinamento, ela precisa elaborar um manual de boas práticas e os procedimentos operacionais padronizados, que é os POPs, né? Para questão de limpeza e armazenamento e demais atividades em relação à cozinha. Ela vai fazer a supervisão todinha da cozinha e também da alimentação dos idosos. Vai elaborar também um cardápio de acordo com as necessidades de cada idoso e de acordo com a patologia de cada um. Então, basicamente, são esses os profissionais. Claro que vai depender muito do tamanho da sua casa. Se for uma cozinha muito grande, você vai precisar de 2 cuidadoras. Se você tiver um número muito grande de idosos, eu vou te falar de acordo com a legislação. Então, para a limpeza, você vai precisar de um profissional para cada 100 metros quadrados. Então, se a sua casa tem 300 metros, você vai precisar de 3 auxiliares de serviços gerais. E você vai precisar também para alimentação, então para cada 20 idosos você vai precisar de uma cozinheira, passando disso ela vai precisar de uma auxiliar. Então outra coisa que você vai precisar na sua casa é de uma lavanderia terceirizada, né? Porque se você quiser montar uma lavanderia na sua instituição, aí você vai precisar de mais um profissional, aí você vai ter que dar conta de lavar a roupa, de secar ela, então vai precisar de máquinas industrializadas ou secadoras, né? Aí tem que valer a pena o investimento. Ou você faz um contrato com uma lavanderia terceirizada, você vai precisar do contrato dela e da licença, cópia da licença sanitária dessa lavanderia para você mostrar para a vigilância sanitária. Então, basicamente, são esses. Claro que vai depender, como eu te falei, o número de idosos que você vai ter, o tamanho da sua casa, para você adequar, né, com a quantidade de funcionários que você vai ter. Lembrando que esses funcionários, tirando os da equipe técnica, os demais precisam ser registrados. Se você gostou desse canal, dá o seu like e se inscreva para receber notificação de novos vídeos. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar nos comentários. E até a próxima!